Olá, boa noite. Oi, oi. Tudo bem, meninas? Meninos, menines? Estamos esperando a Andrea Werner. Oi, Maristela, tudo bem? Ai, obrigada, tá linda, Lau. Eu me arrumei só pra vocês hoje. Só pra vocês, pra ver se melhora o dia. Paula, meu amor, tudo bem? Boa noite. Aproveitem, quem não segue ainda Crônicas da Surdez, procura aí, por favor, que essa mulher é maravilhosa. Né? Toda de roxo. Toda trabalhada no roxo, lavanda, pensando em alguma coisa boa, tentando criar esperanças neste momento difícil. Ó, lagarta vira pupa tá dentro. Vamos catar ela aqui. Oi. Olá. Oi, Olá. Boa noite. boa noite. Eu me arrumei hoje só pra você. Mentira, você se arrumou pra galera que tá aí assistindo a live. Não, não, foi pra ti, amiga. Foi pra Oh, ti. meu Deus, deixa eu tentar posicionar melhor a luz aqui, gente. Foi um sofrimento pra tentar botar uma luzinha melhor nesse troço, mas agora acho que foi. Ah, E não aí, tá meu muito bom. amor, boa noite. Boa noite. Oi, meninas. Tudo bem? Meninas, meninos, everybody, todo mundo. Estamos muito coloridas hoje. Você está de vermelho, eu estou de roxo. Pintei É, minhas unhas. é que aqui tá frio, então eu aproveitei pra botar uma blusinha mais compridinha, sabe? Já ficar mais quentinha pra hora de dormir depois. E aí, estamos trabalhadas no que hoje? Eu tô trabalhada na raiva. E você? Ah, eu não sei. Hoje foi um dia tão intenso, né? Quem viu o post que eu fiz lá no meu feed sabe do que eu tô falando. Que esse mês de maio eu sempre fico meio emotiva porque a gente faz aniversário de diagnóstico, né? Do TEL. E esse ano especificamente a gente está fazendo 10 anos de diagnóstico. Então eu fui fuçar nos e-mails para ver se eu achava. Me deu a curiosidade de ver como é que eu falava desse assunto na época, sabe? E eu não consegui achar nenhum e-mail do dia mesmo do diagnóstico. Provavelmente esse que eu achei foi de uma semana e meia depois, porque eu lembro que foi no finalzinho de maio. E foi um e-mail que eu troquei com meus irmãos e que eu dividi com você no meio da tarde, até antes de postar qualquer coisa. E deu para ver, assim, como é que eu, naquele momento, era uma perdida, assim, né, nesse aspecto. Eu me referia ao autismo como um problema. Ninguém engravida esperando uma criança que vem com problema. Eu falei alguma coisa assim. E as respostas dos meus irmãos foram maravilhosas. E quando eu comecei a ler aquilo, eu chorava, mas eu chorava de soluçar, sabe? E aí eu pensei, nossa, cara, que sorte que eu tenho de ter essa rede de apoio maravilhosa que eu tenho, né? E aí eu decidi dividir isso com as pessoas. Aí fiz o post e foi uma catarse enorme, uma galera chorando junto, uma galera falando, nossa, eu não tive esse apoio porque a minha família me abandonou, virou as costas. Aquela coisa que já sabemos, né? Sim. Então, foi uma tarde bem emotiva e toda vez que eu lia de novo alguma coisa e tudo, às vezes eu chorava de novo. Hoje eu fiquei bem emotiva. Aí, em resumo, é isso. Mas, Então, tu tá movida de emoção. Eu estou movida de raiva. então... São sentimentos de movimento. Então, sentimentos quarentênicos, né? A gente varia entre uma coisa e outra. E hoje eu vi que batemos recorde aí de mortes e tudo, e não dá pra gente ficar feliz, né? Com a Ah, situação que a gente tá vivendo e tudo. Então, eu é um acho que assim, momento muito delicado. sobre o que tu trouxe hoje, né? Eu me emocionei quando tu dividiu comigo de tarde no Whats. Porque eu fiquei pensando assim, né? Primeiro, como o tempo nos fez bem, como o tempo nos fez crescer e nos fez melhorar muito o nosso olhar sobre tantas e tantas coisas, porque isso passa por tantas e tantas camadas, né? Não é só sobre um olhar inclusivo, mas é sobre um olhar sobre o que é ser gente, assim. Então o tempo nos fez muito bem. E eu fico muito orgulhosa de conhecer a tua história, o teu processo e também de conseguir fazer um paralelo com a minha. E depois é muito potente ver teus irmãos e a rede de apoio que tu tem, porque é isso, a maioria de nós não tem isso. E é tão bonito, foi tão bonito para mim ler, tu botou uns trechinhos do teu post. Eu tive
o privilégio de ler as mensagens inteiras de cada um dos teus irmãos e é muito lindo, né? É muito potente pensar que as pessoas podem se adaptar por amor. E que é isso, é sobre isso. Ninguém está preparado, mas a gente pode se adaptar, a gente pode refazer por amor, né? Teve Eu uma acho que frase do meu irmão que muita gente repetiu e que falou: vou guardar para a vida, vou guardar para a vida. Que ele falou: o Theo não me prometeu nada quando ele nasceu. é isso. E teve até mãe de criança típica que comentou: porra, gente, se todo mundo prestasse atenção nisso, que a criança não está prometendo que vai ser a melhor em matemática, que não está prometendo que vai ser um atleta, não está prometendo que vai ser médico, nada disso, sabe? Independente da deficiência até. Então, E foi bem bacana. o afeto não é sobre promessas, né? O afeto precisa ser sobre a pessoa e não sobre promessas e expectativas de quem ou do que ela será. Mas é que a nossa sociedade coloca o afeto, a paternidade e a maternidade muito junto com essa coisa das promessas de um futuro, né? O que meu filho será quando crescer, né? Se meu filho vai, não sei o quê. Tem uma coisa da gente de esperar, né? É quase é surreal, é uma coisa que não faz o menor sentido, e por isso que a gente está vendo aí muitas e muitas crises, mas assim, eu acho que é sobre isso, afeto não é sobre promessa, afeto é afeto, né? É sobre essa pessoa que está na nossa frente, que precisa chegar antes de qualquer outra coisa. E eu, por outro lado, estou vindo com muita raiva, um pouco disso que tu falou, né? Tá difícil estar no Brasil, estar consciente do que está acontecendo no Brasil e estar confortável, assim. Eu acho que são coisas que não estão cabendo no mesmo lugar agora, né? Quanto mais consciência a gente toma do que está acontecendo, menos o conforto é possível ou viável, assim. Mas nos últimos dias aconteceram algumas coisas bem para mim, muito brutais, assim, né? A gente teve a morte de 2 jovens negros em periferias, a gente teve a morte de um menino de 14 anos que estava em casa brincando com os primos, e no dia seguinte, a morte de mais um jovem de 18 anos, sem nenhuma explicação, assassinados pelo Estado, né? A gente tem isso. A gente tem uma sociedade de pediatria brasileira fazendo uma live sobre tempos de corona e separando como vão ser esses tempos para crianças saudáveis e crianças com deficiência. Sim. Cara, a Sociedade de Pediatria Brasileira. E os caras mudaram o nome, mas não se retrataram com a gente em nenhum momento. Aí a gente tem hoje ou ontem um apresentador imitar uma pessoa com autismo tirando onda. Essa eu nem Né? vi. Eu Nas acho que eu redes. vi um tweet passando muito rapidamente, mas eu não. Gente, não, aí não... assim, Eu, aí eu as senti que eu mães. ia passar raiva, eu nem quis ver, sabe? Assim. Não, que é surreal que em 2020 a gente passe por isso, né? E aí as mães ativistas começaram a falar, enfim, certamente foi o primeiro as mães que estão mais ligadas à causa do autismo, e o cara faz um pedido de desculpa cínico, agora tá ameaçando processar quem continuar divulgando o vídeo que ele fez e ele divulgou num primeiro momento. E aí eu tava assistindo todas essas coisas e a Mariana Torquato postou hoje sobre isso nos stories dela, comentando o que tinha acontecido. E, cara, ela recebeu mensagens de pessoas xingando ela. Mariana Torquato, para quem não sabe, por favor, sigam ela. É uma mulher com deficiência incrível, ativista, que está aí nas redes falando de capacitismo, falando de um monte de coisa necessária. A Esteve com a live gente dela já está nas no nosso diversas. YouTube, inclusive, a gente fez live com ela e está lá no YouTube, foi maravilhosa. Temos uma conversa com ela lá no YouTube. E a Mariana resolveu falar sobre isso. Ela recebeu mensagens do tipo: sua escrota, vocês, pessoas com deficiência, ficam se vitimizando. Vai fazer sei lá o quê. Tipo assim, mensagens violentas, de verdade. E ela só tava falando de capacitismo. Então, assim, eu tô. Sabe quando tu não tá digerindo bem as coisas, assim? Aí até escrevi um texto ontem que, tipo, parem de falar dessa. Quase falei palavrão aqui. Parem de falar desse novo normal, vão pro Foi inferno maravilhoso o com esse seu novo texto. É normal. isso, a gente não pode voltar para o que era normal, né? Aí que Não, o tá. que é normal nessa sociedade é grotesco, né? O que é normal na sociedade Totalmente. permite o horror, é preconceito em cima de preconceito, é violência em cima de violência. Então, tipo, o normal ele precisa muito acabar. E eu tô com isso latejando, assim. Então, para mim, os últimos dias foram bem difíceis.
E eu tô nesse questionamento também que a gente já trouxe, eu e tu, para cá, que é qual é o teu ativismo, né? E até onde o teu ativismo vai? Quão seletivo é o teu ativismo? Né? Eu fiquei muito nesse lugar questionando o nosso movimento da inclusão, até onde ele vai, quando não são os nossos, não nos importa? O que é ser nosso e o que não é, sabe? Eu fiquei muito nesse lugar de questionamento esses dias. Tem coisas que não ressoam, sabe? No início do ano, eu não lembro se foi no início do ano ou se foi no ano passado, acho que foi no ano passado. Num desses incidentes que acontecem nas comunidades do Rio, a polícia matou um menino de 15 anos que era autista. E acho que no dia falaram que ele estava com uma arma, alguma coisa assim. A família dele falou, cara, ele era autista, ele dificilmente fazia alguma coisa com autonomia, como que vai falar que ele estava com uma arma? E uma coisa que me incomodou foi que eu falei disso e tudo, mas eu não vi mais ninguém falando. Da comunidade, que fica puta da vida, desculpa usar essa palavra, mas enfim, esse horário já pode. Que fica puta da vida quando um comediante faz piada com autismo, mas quando um menino negro e favelado, autista, morre com um tiro, fica todo mundo calado. Todo mundo calado. Então isso me incomodou bastante, sabe? Teve um rapaz também que foi, ano passado também, chicoteado pela polícia no Rio. Era um rapaz que era esquizofrênico e autista, e que a mãe dele tinha falecido, então ele foi morar com o irmão. O irmão saiu para trabalhar, deixou ele trancado em casa, a polícia estava procurando drogas, alguma coisa, arrombou a porta, pegou ele, começou a perguntar coisa para ele, ele naturalmente não conseguia responder, porque ele era esquizofrênico e autista. Eles pegaram um cabo de abajur, arrancaram o cabo de um abajur e eles chicotearam ele. Tem a foto das costas dele, cheia de vergões, que isso, assim, em uma pessoa negra, tem uma simbologia tão absurda. E eu também vi pouca repercussão disso naquela época. Não, então é isso que me dói, sabe? O ativismo, ele serve... o ativismo, ele serve quando é para os nossos filhos, classe média, brancos, que moram em bairros de classe média e tudo. Mas quando acontece coisas assim com autistas, esquizofrênicos, cadeirantes, surdos que apanham da polícia na periferia, que a gente fica escutando sempre isso, né? Porque não respondem à abordagem da polícia, acham que eles estão bêbados, drogados e batem. Quando é para essas pessoas, a gente vai fingir que a gente não viu. Por quê? Não, por que esse silêncio? Eu acho esse silêncio constrangedor. O silêncio é perturbador. O silêncio, na verdade, ele grita. Ele grita, né? E aí eu quis falar isso nesse texto, assim, que eu acho que as pessoas não sacam ainda muito, que quando a gente fala que a gente é ativista da inclusão, a gente está falando que a gente é ativista de direitos humanos. A gente está falando a mesma necessariamente de pessoas. E aí, aí tem alguns humanos que não te importam, sabe? Então, assim, aí eu questiono muito esse lugar. E outra coisa que eu fico pensando, que eu acho que pouca gente sabe ou entende ou vai atrás dessa informação, mas a maior parte das pessoas com deficiência nesse país são negras. Por sinal, se a gente for fazendo recortes, a maior parte das pessoas com deficiência nesse país são mulheres negras, né? E aí o teu ativismo não vai até essa mulher negra? Ele não entra na favela? Ele, né? Qual é o teu ativismo, assim? Então, isso me incomodou bastante, assim. Eu fiquei bem incomodada com o silêncio de muita gente. Eu acho que esse silêncio que incomoda, né? Chega uma hora que as coisas estão tão absurdas que o silêncio não é mais uma opção. Ele não pode ser mais uma opção, né? Quando a gente silencia, a gente está dizendo muita coisa. Quem tiver Twitter, eu peço que comece a seguir os meninos do Voz da Comunidade. Se vocês digitarem @Voz da Comunidade, vocês vão achar os meninos. Eles são lá do Alemão. É o Renê. Aqui no Insta também, né? Tem uma turma lá que eles... Basicamente, eles são do Alemão e eles trabalham fazendo ações sociais lá. Agora eles estão arrecadando muita cesta básica para distribuir por lá. E eles sempre dão notícia de, olha, começou a operação aqui, tá tendo tiroteio, tá todo mundo apavorado dentro de casa. Porque hoje eu vi que é outra pessoa que eu comecei a seguir há um tempo já, que é uma pessoa sensacional, sigam, é o Celso Ataíde, da CUFA, que é a Central Única das Favelas. A CUFA já arrecadou, gente, coisa de quase de 100 milhões de reais para distribuir cestas básicas para pessoas que moram em favelas no Brasil inteiro. E eles estão com Celso Ataíde para mães. É maravilhoso, procurem. Para mães da periferia. Chama Mães da Favela. Esse projeto da CUFA. Ajudem, apoiem, porque é uma coisa muito séria. Tem muito artista famoso que está dando coisa para eles leiloarem e tudo.
E o Celso Ataíde hoje fez um post muito dolorido sobre o caso do João, que morreu, do menino de Foram 14 dois, anos. os dois São João. Eu até postei nos meus stories, assim, uma coisa. Estão perguntando para repetir. É a CUFA, Central Única das Favelas, e o projeto deles chama Mães da Favela. Qualquer lugar que vocês derem. Gente, vive aparecendo esse povo no Jornal Hoje, no Fantástico. Celso Ataíde está em todas. É E maravilhoso. os guris do Voz da Comunidade e Sim, do Papo no Reto do Twitter. Alemão é o Raul Santiago e o René E o René Silva. Isso. São No pessoas Twitter eles são bem incríveis que estão ativos. passando muitas informações É. importantíssimas para a gente entender o que está acontecendo agora. Eu sigo essa galera toda no Instagram, no Facebook. Depois, se vocês quiserem procurar nos meus seguidos, lá tá lá. E o Celso fez um post muito dolorido sobre isso. E teve uma coisa que ele falou que me doeu, assim. Ele falou assim, as pessoas que moram na favela, elas não são coniventes com o crime. Elas são tolerantes porque elas não têm opção. Ou alguém acha que alguém mora no meio do Alemão, sendo que tinha a opção de morar no Leblon. Tinha a opção de morar em Ipanema, mas escolheu ir morar no Alemão. Isso não existe, gente. As pessoas estão lá por falta de opção. E aí ele falou, a favela só quer viver. A favela só quer viver. E eu lembro que uma vez, quando eu fiz o post por causa da morte da Ágata, que já faz uns meses, né? Uma pessoa foi comentar no meu post. Ah, mas esse povo escolhe morar onde? Eu falei, gente, não é possível. A gente não tá morando no mesmo mundo para uma pessoa soltar um comentário desse, sabe, gente? A pessoa vai morar onde? Realmente essa pessoa acha que quem tá lá escolheu, vai ser uma delícia morar aqui no Alemão com helicóptero atirando de cima para baixo e operações todo dia e criança que tá indo para a escola morre e leva um tiro. Então, assim, o paralelo que eu faço, Deia, o paralelo que eu faço é assim, a gente luta para que os nossos filhos não sejam discriminados, né? Nossos filhos sofrem preconceito, as pessoas com deficiência sofrem um preconceito, assim como o racismo, sofrem um outro preconceito. Mas a nossa luta é para que eles não sejam discriminados, para que eles não sejam diminuídos, para que eles tenham direitos a uma vida digna. Né? E a luta do racismo é uma luta de vida. É uma luta, é um preconceito que mata e mata todos os dias. Né? Então eu fico pensando nessas pessoas que são ativistas da inclusão e que falam tanto de preconceito, de discriminação. Como é que isso não bate também? Como é que a gente não consegue fazer um paralelo dessas conversas, sabe? Como pode o nosso movimento ser tão, tão, tão branco, classe média, e não se dar conta? Onde é que estão as mães negras atípicas? Onde é que estão as pessoas com deficiência negras que não estão aqui conversando com a gente, né? Elas estão em algum lugar. Então, isso me toca muito que a gente não pense mais sobre isso, que eu não veja mais pessoas conversando sobre isso, buscando isso. Para mim foi bem forte esses últimos dias, assim. É engraçado que sempre que a gente toca nessa ferida, cai o número de pessoas que estão acompanhando a live. Sempre, porque é um assunto que ninguém quer tocar, né? As pessoas querem que a gente fique falando de dicas de desfraude, de dicas de como estimular o filho a falar, mas ninguém quer ouvir que o seu ativismo está sendo elitista pra cacete e que você está ignorando a morte de pessoas com deficiência negras nas periferias. Sim, é isso. Crianças. Então, desculpa aí, estamos aqui para incomodar. Só um lembrete, pessoas, manda pergunta para a Lau, porque hoje é aquele dia que a gente vai responder umas perguntas. Então, eu não estou enxergando na tela onde fica a amiga, mostra para eles onde é que é. Que no quadradinho, né? Tem um quadradinho com perguntinhas ali que dá para botar e a gente olha aqui agora. Tá, gente? Bom, então, nesse quadradinho assim, que tem uma interrogação, vocês podem colocar perguntas pra gente, pra mim, pra Lau, pras duas, e aí a gente vai começar a abrir umas perguntas aí. Bom, e a coisa da Sociedade Brasileira de Pediatria me deixou muito revoltada, assim, né? Porque eu fiquei pensando que são pediatras dividindo crianças entre crianças saudáveis e crianças com deficiência. E aí eu vi que pouca gente foi fazer barulho, assim. Então, assim, eu vi que a Mariana Rosa falou alguma coisa, aí eu vi uma outra mãe falando alguma coisa. Eu não tinha visto, só depois que você me falou que eu fui ver, eles já tinham deletado, inclusive. Aí eu fui ver o que era, daí, assim, mas pouca gente de fato foi lá. E eu fico pensando, eu acho que a gente deveria fazer alguma coisa, assim. Eu acho que a Sociedade Brasileira de Pediatria não pode ficar em silêncio sobre um ato tão discriminatório e tão capacitista como esse, assim. Mas eles sentem que podem, né? Ai, se a gente for falar de pediatria, dá um episódio só sobre isso, né? Mas enfim.
né? Assim, pelo Dá menos mesmo, dá no universo do mesmo. autismo, toda mãe de autista ouviu de um pediatra quando estava desconfiando de alguma coisa, que era porque ele era mimado, porque a mãe não batia, não dava as palmadas, porque a mãe não botava limites, porque a mãe dava tudo na mão e por aí vai. Então, assim, a gente tem... Enfim, podemos fazer depois um episódio só Um disso. episódio só para falar de pediatria. Tá, vou Isso. puxar aqui perguntas que já chegaram. Sim, vamos lá. É Tu melhor consegue ler, ler? porque tem gente que não consegue. E depois você tira, senão fica tampando minha cara inteira aqui esse troço. Tá, mas tu É, consegue a ler? pergunta é, Lau e Andréia, o que vocês pensam sobre a lei de cotas? Fiquei na dúvida de qual lei de cotas. Vocês estão falando de lei de cotas de deficiência ou lei de cotas na universidade para pessoa negra e no concurso público? É. Assim, eu vou falar das cotas da pessoa com deficiência, porque essa eu me sinto mais à vontade para falar. E para opinar, inclusive, porque as cotas das pessoas negras na universidade, embora eu seja absolutamente a favor, eu não me sinto num lugar confortável para falar sobre isso de forma, né? Não sou a pessoa certa para falar. Mas as cotas da pessoa com deficiência nas empresas, eu acho que é uma droga a gente morar num lugar que a gente precisa de cotas para algumas coisas acontecerem. Ao mesmo tempo, não tem outro jeito das coisas acontecerem. Então, assim, gostaria de morar num lugar que a gente conseguisse trabalhar a consciência das pessoas e aumentar a empregabilidade da pessoa com deficiência? Gostaria. Moro? Não moro. Né? A gente mora no Brasil, as coisas aqui funcionam a partir de pancada, basicamente. Então, assim, a lei da Ninguém pessoa usava o cinto de segurança antes de ter a lei, né, inclusive. é isso. A gente tem 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, mais ou menos, e 1% deste número está empregado em mercado formal. 1%. E a maioria dessas pessoas que estão empregadas, esse 1%, que é nada, né? Pensa, 45 milhões de pessoas, 1%, a maioria dessas pessoas entraram por cotas nas empresas. Ou seja, se não tivesse cotas, essas pessoas não estavam empregadas. Então, sim, é necessário. E eu acredito nessa ideia de hackeamento. A gente vai entrar por cota, mas isso significa que a gente vai entrar. E uma vez dentro das empresas, isso começa a gerar desconfortos. E esses desconfortos terão que ser olhados. E aí, quando a gente olha para o desconforto, a gente começa a transformar coisas. Então, muitas empresas me chamam para trabalhar, para prestar consultoria por causa disso. Contrataram pessoas com deficiência por causa da cota, e aí começa a dar um monte de problema, porque o banheiro não é adaptado, porque a pessoa não tem acessibilidade, porque a pessoa está sofrendo bullying na própria equipe de trabalho. E aí a empresa é obrigada a contratar alguém que vai ter que ir lá e vai ter que olhar para tudo isso. Então, eu acho que cotas agora é a nossa ferramenta de entrada. Precisa É, existir. eu vou só completar, porque você foi perfeita, mas meritocracia é um negócio, gente, que só funciona em condições iguais, né? Se a pessoa não consegue nem ser contratada para mostrar que ela é boa, o valor dela, que ela trabalha, é bacana, não vale aí. Né? E no início do ano a gente teve aquela briga, porque veio um projeto de lei aí do Paulo Guedes que queria que os empresários pudessem pagar uma multa ao invés de contratar a pessoa com deficiência. Alguém tem alguma dúvida de que os empresários iam preferir pagar a multa? Né? Não, e muitos Então, pagam, Deia, muitos pagam. sim, Muitos pagam a multa e não contratam. Isso contrata, demite, é cheio dos esquemão, né? é cheio de Então, esquema. infelizmente, tem coisas que são ferramentas de compensação mesmo, porque o ser humano não é bonzinho, gente. Não é. Retratação, né? Não olha as Retratação. pessoas com igualdade, com equidade, não olha o potencial, olha a deficiência em primeiro lugar. Então, a gente precisa, enfim, não tem Não, discussão. Senão e essas pensa pessoas não agora estariam comigo. empregadas. Tempos de corona. Quem é que vai ser demitido primeiro? Quem tu acha que é demitido primeiro? Então, assim, a fragilidade disso é tão grande que, assim, já existia pouca fiscalização dessa lei das cotas, pouca fiscalização nas empresas. A fiscalização ia lá e a empresa dizia, putz, não consegui contratar X pessoas com deficiência que eu deveria, mas me dá mais um tempo que eu vou me organizar. E a fiscalização fazia vistas grossas. Agora, em tempos de corona, basicamente foi dito claramente que não vai ter fiscalização. Então, quem são as primeiras pessoas a serem demitidas? As pessoas que custam mais caro. E que, na ideia dessa sociedade, produzem menos. Que são as pessoas com deficiência. Que é qualquer pessoa que seja diferente, né? Então, a estrutura do mercado de trabalho é uma estrutura que ela vai expelir qualquer diferença, sempre, né? Quanto mais branco, hétero, cis, classe média for, é isso, é sobre isso. Então,
É isso, mercado de trabalho, a gente precisa de cotas e a gente tem que batalhar, inclusive, para que as cotas sejam mais cobradas, mais fiscalizadas, porque essa vai ser a nossa porta de entrada Sem para que um dia a gente fiscalização não não vai. precise delas. Vamos para a próxima pergunta. Gente, muitas perguntas. Você lê. Como não perder a esperança quando você não consegue mudar o preconceito nem na própria família, tipo mãe, irmão? Ô Ju, água mole em pedra dura. Assim, nem que seja pelo cansaço, né? A gente tem que tentar vencer. Hoje, justamente no meu post, eu recebi uns comentários muito doídos de algumas pessoas falando de preconceito da família, sabe? A gente tem que educar com paciência mesmo, né? É o que eu sempre falo, às vezes quando você está saindo com seu filho autista, principalmente, se você sabe que tem um risco dele dar uma crise, se você tiver paciência para isso, faz um cartãozinho explicativo, sabe? Olha, meu filho é autista, ele pode ter essa atitude por causa disso, disso, daquilo. E aí, se acontecer alguma coisa e todo mundo começar, você distribui aquilo. As pessoas não ficam sem graças, mas você está ajudando a educar, sabe? Agora, uma coisa que eu sempre falo também, gente, é que família não é só o sangue. Família são aquelas pessoas que a gente escolhe por amor. Então, tem muita gente que não vai mesmo encontrar acolhimento na família mas tem uma chance enorme aí de fazer uma nova família com pessoas que você conhece que vivem a mesma coisa que você vive. Então, assim, as melhores amigas que eu tenho hoje, eu conheci por causa de rede de apoio que eu formei, que eu participei, porque sabem exatamente o que eu passo. Me entendem, me acolhem, não me julgam. Né? Então, às vezes, essas amigas que você faz, que estão dentro da mesma situação que você, vão te acolher muito mais do que uma família simplesmente porque é de sangue. Entendeu? Acho que às vezes a gente tem que, quando a situação é ruim, a gente tem que desapegar um pouquinho da questão do sangue mesmo. Eu tenho a seguinte visão. Eu acho que sim, a gente tem que ter paciência para educar as pessoas que a gente ama, desde que elas estejam afim. Eu acho também que a gente tem que aprender a isso que tu falou, desapegar de quem não tá afim, porque assim, afeto é uma troca, né? Ficar insistindo, mendigando por um afeto, um amor de uma pessoa que não está afim, eu não sei nem se isso é bom para os nossos filhos, porque uma pessoa que Ficar não tá fazendo o afim, filho passar por essa rejeição e notar que está passando é por melhor não rejeição. estar com essa pessoa, então, né? É mais saudável para essa criança que ela não esteja com essa pessoa. Então, eu tenho muita paciência de educar, de dizer de novo, de novo, de novo para quem tá afim. Para quem eu olho e digo, não, essa Chega um pessoa ponto que você fala, não tá valendo a pena para ninguém. é isso. Ah, não, a pessoa tá ela tem muito afeto pelo João, tem muito afeto por mim, tem. Ela só não tá conseguindo, ela não tá entendendo. Beleza, eu vou insistir. Eu vou insistir junto com ela porque ela tá comigo. Agora, se a pessoa não tá afim, eu não vou ficar chamando por ela, batendo em uma porta que tá fechada, entende? Então, acho que a gente também tem que aprender a sacar isso, assim. Quem não tá afim não é saudável para os nossos filhos. Onde né? onde vale a pena insistir e onde não vale mais, né? Acho que é sobre isso. Qual que é aquela pessoa que falou aquela frase que a gente tem que aprender a levantar logo da mesa quando o amor não está sendo servido? Foi alguma mulher que falou isso. Não sei se foi a Frida Kahlo. Que a gente tem que aprender a se levantar logo da mesa, se perceber que o amor não está sendo servido. É isso, gente. Também. Lau Ideia, o que vocês nos orientam a fazer para fazer barulho por contra a Associação da Pediatria? Por conta. Cara, pentelhar nas redes sociais. Total. Sabe, comments, vai lá, marca eles, fala, ei, vocês aí, cadê a retratação? Cadê? Não, tem que entrar nos posts deles, inclusive, que não são sobre isso, os mais novos, e ficar incomodando. Sim. E aí, vocês vão se retratar quando? Só que é isso, né? Para fazer barulho tem que ir uma galera lá incomodar eles. Tem que ir muita gente, e um só não vai adiantar, gente. Não tem que chamar as amigas. Combina todo mundo do grupo de WhatsApp e vai todo mundo no post ao mesmo tempo. Isso costuma funcionar muito bem. E marcando eles, né? Incomodando. Sim. E eu acho que o que tem que incomodar agora é por uma retratação. Sim. Porque eles começaram a ser criticados, daí eles mudaram o nome da live, lançaram a live de novo, fizeram a live e não falaram uma linha. Eles ignoraram isso. A gente. Então, nem assim, aquele clássico desculpa se você entendeu errado, né? Desculpa quem se ofendeu. Desculpa quem se ofendeu, ou seja, o problema está em quem se ofendeu, né? Não no que eles falaram. Isso é uma coisa importante para falar sobre os preconceitos, gente. A gente tem que se cuidar muito na coisa dos preconceitos, porque uma pessoa vem e nos fala assim, cara, você foi preconceituosa comigo.
E a gente tem uma mania, quando eu falo a gente, tô falando da gente, coletivo, sociedade, de responder, mas não foi minha intenção, né? E uma vez uma pessoa me ensinou isso, assim, cara, se eu te digo, tu tá pisando no meu pé, tu não me diz que não foi tua intenção, tu tira o pé de cima do meu, E né? pede desculpas. A primeira coisa é que tu precisa fazer parar de doer, tu precisa parar, entende? Então, assim, tu tira o pé e tu pede desculpas. E aí, se tu quiser dizer, olha, não tinha visto o teu pé, ou não saquei que era isso, aí tu até pode, mas com muito cuidado, assim, porque na verdade o que mais importa é que tu machucou uma pessoa e que tu precisa parar. Então, isso vale para qualquer preconceito, isso não é só o que os outros fazem com os nossos filhos, mas é o que a gente faz com os outros também, né? Tirar o pé. E assim, se retratar, pensando que é uma. Esqueci até o nome deles agora, Sociedade Brasileira de Pediatria. O mínimo que os caras têm que fazer é uma retratação oficial, assim, textinho, o mínimo. Então vamos cobrar por isso. Deixa eu ver outras perguntas. Um monte de gente perguntando da Sociedade de Pediatria. Vai. Qual a importância da terapia na vida de vocês quando tiveram o diagnóstico dos filhos de vocês? Tu tava em terapia? Eu tava, mas não foi uma experiência boa. Parêntese. Quando o Theo foi diagnosticado, eu fazia terapia meio que de casal, assim, eu e meu marido com o mesmo cara. Que a gente estava já passando por umas turbulências no casamento. Esse cara era um psicanalista, desses que não é psicólogo, só fez um curso de psicanálise e tudo, etc. E esse cara me assediou e foi profundamente desagradável no momento em que me caiu a ficha finalmente que todas aquelas pequenas coisas que ele vinha fazendo eram assédio, porque eu só caiu a ficha no momento em que ele foi quase explícito, assim, sabe? E na época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, eu não era feminista do jeito que eu sou hoje, então eu me culpei, eu fiquei pensando se era a roupa que eu ia, se ele, alguma coisa que eu fiz, o jeito que eu sentei, deu a entender ele que eu estava, eu me culpei super na época, eu fiquei muito, muito, muito mal, foi horrível, horrível, não desejo para ninguém. E aí, logo depois que isso aconteceu, eu acabei saindo da terapia e o meu marido também pegou uma birra de terapia que só por Deus. E eu voltei a fazer terapia uns 2 anos depois. Sim, 1 ano, 2 anos depois, com uma terapeuta muito boa até. E eu acho que a terapia sempre é importante, desde que você não tenha experiência horrível igual eu tive. Não, eu peguei trauma, gente. Tem gente comentando aí, eu peguei trauma, eu só faço terapia com mulher. Eu só vou em ginecologista mulher. Eu só vou em médico mulher. Eu não vou em homem mais. Eu fiquei totalmente traumatizada. Enfim, eu acho super importante a terapia para você ter uma escuta qualificada. Porque uma coisa é você abrir o coração para uma amiga e ela te acolher, te abraçar, ela passa pela mesma coisa que você, beleza. Mas uma coisa é você ter uma escuta qualificada de uma psicóloga, inclusive para falar para você assim, cara, isso que você está sentindo não faz sentido. Vamos entender o que está por trás desse sentimento. Se faz sentido você estar sentindo essa culpa ou não, se é culpa sua, se não é. Vamos tentar entender o que está aí por trás. Então, assim, a escuta qualificada nesse momento faz muita diferença para poder tirar, às vezes, uns pesos que a gente está carregando em cima do ombro e que a gente não precisava estar carregando. Então, assim, na minha vida, passado esse trauma, é essencial. Já faz algum tempo que eu fiz com essa mulher, aí eu fui morar fora, não fiz mais. E fez muita falta enquanto eu estava lá fora, porque morar fora também é outro capítulo da história. E, enfim, a gente pode falar disso em qualquer outro dia. E aí faz mais ou menos vai fazer quase 1 ano que eu comecei a fazer de novo terapia com uma terapeuta aqui perto de casa, que está sendo sensacional, está me ajudando demais, inclusive nesse período ela está atendendo online, ou seja, gente, recomendo, tirar do trauma, eu super recomendo, e eu acho que todo mundo devia ter acesso, porque é tão essencial na vida da gente se conhecer melhor e tirar alguns pesos que a gente carrega e que muitas vezes não precisaria estar carregando. O meu lance com a terapia, quando o João nasceu, eu quase morri no parto do João, né? Eu tive uma coisa super grave no parto dele, fiquei dias na UTI, quase morri mesmo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiz uma depressão pós-parto, assim. Porque primeiro eu tava adoecida mesmo, eu tava cadavérica, voltei para casa cadavérica, e aquela criança lá precisando amamentar, eu não tinha energia para nada, enfim, me deprimi, e aí procurei a ajuda de uma psicóloga. E é muito legal essa história, porque hoje eu tô com essa psicóloga de novo. A gente ficou anos separados no meio do caminho. Hoje ela mora em outro país e a gente faz tudo online. Eu voltei para cloud. É um relacionamento muito sério na minha vida.
E essa mulher super me acolheu e a gente começou um processo muito potente nesse momento. E aí, um ano e pouco depois, o João tem a primeira crise de chuva, vai para o hospital, tem uma... A Cláudia, ela me atendia dentro do hospital. Ela me atendia no café do hospital. Eu internada com o João, eu só saía da UTI para ver a Cláudia no café. Né? Então, foi fundamental para mim sobreviver naqueles 71 dias. Até porque esse mecanismo que tu falou da gente se culpar de muita coisa, de tudo que a gente pensa, a gente se culpa e assim, ter uma pessoa... eu acho que para mim a terapia é como uma pessoa que fica fazendo uma ponte entre mim e mim, assim, sabe? Porque no final das contas, o que eu preciso ouvir sou eu mesma. Só que eu não consigo me ouvir direito sozinha, né? E para mim, uma boa terapeuta é a pessoa que me ajuda. Ela me auxilia a filtrar e a compreender aquilo que eu mesma tô dizendo, tô sacando, tô sentindo, né? E a Cláudia foi fundamental para eu não pirar nesse hospital e para eu não achar que eu estava fazendo coisas loucas, para entender que isso era saudável naquele momento. E depois, eu acho que todo o processo de compreensão, eu estou evitando falar aceitação agora, esse processo de compreensão de quem somos, de quem o João é nesse mundo, de quem ele é de verdade, do que ele é no sentido de representar nessa sociedade, assim, né? Tudo isso foi muito importante ter uma ponte, um filtro olhando junto comigo, né? Eu também acho que terapia é uma coisa fundamental. Eu não teria conseguido muitos momentos difíceis, eu acho que eu não teria sobrevivido sem. E agora, de novo, assim, eu passei por uma coisa difícil agora, nos últimos tempos, bem difícil. Eu falei, acho que preciso ir para o psiquiatra, acho que eu preciso tomar remédio pela primeira vez na minha vida para sobreviver a isso. E a minha psicóloga, que me conhece há muitos anos, falou assim, cara, teu cérebro é incrível, te deixa sentir as coisas. Remédio nos tira muito a nossa capacidade de sentir. E sentir raiva, medo, tristeza, dor é importantíssimo para a gente se movimentar também. Eu te conheço. Segura mais um pouco que isso vai passar, tu vai administrar. E aí deu uma semana e eu estava equilibrada de novo, assim. Então, ter essa pessoa que vai ser essa ponte de ti contigo, eu acho que é um presente, assim. Também acho que todo mundo deveria fazer. Qual o livro da Lau? Estão perguntando aqui. O nome do meu livro, meu primeiro livro, se chama 71 Leões. Lá no meu Insta vocês acham nos links. Tá? No linkzinho lá, tá? Tem um deles que é o livro. Todo mundo respondendo 71 Leões aqui. Deixa eu achar aqui. Mais uma pergunta. Como ir preparando as crianças com deficiência para esse mundo tão cruel? A gente já falou disso algumas vezes aqui, mas vale sempre voltar. Eu acredito que a gente precisa fortalecer a autoestima deles, nesse aspecto de eles entenderem desde pequenos quem eles são. Hoje eu respondi uma pergunta assim de novo, uma mãe me falando assim, que ela nem fica falando para os outros que o filho é autista, na escola não falou e fica se esquivando quando ele faz alguma coisa muito autista assim, né? Ela fica inventando desculpas para tentar proteger ele. E eu acho que é o contrário. Eu acho que se a gente coloca na cabeça da criança que aquela palavra é algo feio, ela vai crescer entendendo que o que ela é algo feio. Né? Então a gente não tem que ter medo de falar que o nosso filho tem paralisia cerebral, o nosso filho tem síndrome de Down, o nosso filho tem uma síndrome rara, ele é autista, ele tem autismo. Para que ele entenda que isso é natural, que a gente fala isso de uma forma natural, então é porque é natural ele ser quem ele é. Né? E a gente fortalecer isso e fortalecer a autoestima deles para que eles, quando forem mais velhos, se eles sofrerem com preconceito, esse tipo de coisa, eles estarem fortalecidos o suficiente para sofrer menos. E para entender que eles têm valor nesse mundo. Eu acho isso muito importante. Então, o Theo não fala, mas eu falo com ele, que ele é autista e tudo, e que ele tem dificuldades, mas eu também tenho, elas só são diferentes e tudo. Eu tento tratar isso com muita naturalidade com ele. Até essa ideia, né, Déia, assim, se a gente pensar, tu sabe que eu sou super apegada nas palavras e tô sempre matutando sobre isso, né? Mas, assim, existe uma mania nossa de dizer meu filho é PC, meu filho é Down, meu filho é autista. E, na verdade, isso é uma parte do que eles são, né? Quando a gente fala desse jeito, de certa forma, a gente resume eles a essa condição. E essa condição é uma partezinha do todo deles, né? Então, essa coisa de ajudá-los a entender, tu é o João,
e tu tem todas essas coisas, tu gosta de fazer isso, olha que legal o jeito que tu faz aquilo, que bacana isso que tu fez agora. E também tu tem paralisia cerebral, né? Eu acho que é esse processo de ajudar eles a entenderem, porque assim, a sociedade vai olhar primeiro para a cadeira de rodas, a sociedade vai olhar primeiro para o autismo, a sociedade vai olhar primeiro para as características da síndrome de Down, né? Mas nós, acho que o nosso papel das famílias é justamente ensinar para eles que eles são primeiro eles mesmos, né? São pessoas. E É que ensinar quando a gente está falando aquela discussão do Andrew Solomon, né? Se tivesse uma cura para as coisas, aquela coisa. Tem uma discussão grande e eu falo autista porque os autistas ativistas preferem assim. Porque eles falam que quando você fala que a pessoa tem autismo, parece que ela está carregando uma malinha com autismo dentro, entendeu? E é aquela coisa, né? Às vezes uma pessoa que é cadeirante, ela pode até, sei lá, no futuro próximo, passar por uma cirurgia e voltar a andar, alguma coisa assim. Agora, como que você conserta, cura o autismo? É outro cérebro, né? Então, quando a gente está falando de autismo, a gente está falando de uma coisa que ela penetra em cada centímetro daquele ser. Influencia em tudo. Inclusive no jeito de pensar, no jeito de se manifestar, no falar ou não falar. Como ela sente e percebe o mundo. Então, eu acabei aprendendo com os autistas ativistas, que é uma coisa meio indissociável, assim. Então, eles ficam muito irritados quando a gente fala tem autismo. Mas nos outros casos, eu acho que faz total sentido, sim. Na verdade, eu tava pensando mais nessa ideia, assim, né? Eu falo tem síndrome de Down, tem paralisia cerebral. A ideia que a sociedade dá, assim, direto quando eu tô conversando dentro de uma empresa, eles falam, a gente tem um colega surdo, eles nem falam o nome da pessoa, Sim. né? A gente tem uma situação dessas na equipe, é tipo isso, assim, né? A pessoa, ela fica desassociada da sua subjetividade, então ela deixa de ser o João, o Pedro, o Theo, para ser a sua condição, né? E eu acho que nesse sentido, prepará-los para o... Assim, eu acho que tem fases desse preparar e também tem a condição de cada uma das crianças, assim, né? O quanto elas conseguem compreender. O João tá trazendo já questões perguntando sobre preconceito. Eu tô tendo que me virar para responder sobre isso já, né? Mas não passa sempre por isso, né? Tem várias crianças que não vão chegar a perguntar sobre isso, mas que a gente pode fortalecê-las dessa forma, que é ajudando elas a verem quem elas são, né? Acho que é isso no final. É autoestima, é autoimagem, cuidar para que essa autoimagem deles não seja completamente distorcida pelo preconceito lá fora, assim. Tem uma pessoa comentando aqui que a pessoa tem autismo, não é autismo. Fabi, como eu expliquei antes, eu não sei se você é autista, mas nesse caso eu resolvi ouvir os protagonistas da questão. E a maioria absoluta dos autistas ativistas que eu conheço preferem que se fale é autista. Então foi a minha opção neste caso. Só lembrando que corta nós quando fizer uma hora certinha aí, hein? Você fica de olho aí, madame, que aqui não aparece para mim o time, não. Temos 16 minutos. Tá. Quando se acontece, vocês se queixam da situação, exemplo, birras do filho atípico, vocês se sentem culpadas? Eu não entendi muito bem, peraí, de novo. Eu acho que essa a gente se sente quando culpada. vocês se queixam da situação, exemplo, birras, etc., vocês se sentem culpadas? Cara, depende do dia. Tem dia que eu não me sinto, não, porque também é normal. Tem dia que a gente tá com um pouquinho menos de paciência, tem dia que as coisas estão mais pesadas pra gente. Eu só não gosto de virar um mundo das lamentações, sabe? Assim. Tem dia que eu falo, hoje o Theo tava terrível e eu fiquei muito feliz quando ele foi dormir, de verdade. Eu fiquei respirei melhor quando ele foi dormir, porque hoje estava muito difícil lidar com o Theo. Mas é assim com o marido também, gente. É assim com aquela amiga. Cara, é um filho como qualquer outro. É um filho como qualquer outro. Isso para mim bate um pouco naquela conversa sobre tem que educar também crianças com deficiência, né? Então, tipo assim, eu acho que a gente não... Eu não me culpo, de fato, não me culpo, assim... Se o João fez birra e eu fiquei cansada da birra dele, eu fiquei cansada da birra dele. É sobre uma relação... O dia das mães, lá eu fiz um texto falando isso, que tem dia que a gente fica... Tem dia que a gente ama eles mais quando eles dormem. E paciência, gente. A gente é humana. É assim. Passa. O dia seguinte passa. Mas tem momentos que a gente se sente assim mesmo. E é normal, cara. Pra que sentir culpa por causa disso, né? Eu acho que a gente tem que lembrar disso também, que a nossa maternidade é só uma maternidade e que a nossa luta, no final das contas, é sobre isso. É sobre poder ser só mães de crianças, que são crianças, né? Cada uma da sua forma, com o seu corpo, com o seu ritmo, o seu jeito, mas são crianças e nós somos mães. E mulheres e bem humaninhas, né? E esse é o direito principal.
Deixa eu achar aqui. Gente, aqui tem muitas, agora a gente vai ter que escolher. Escolhe aí as mais diferentes. Aliás, tem uma pessoa falando, Elis Felipe, que é capacitismo. Tem umas 3 lives só disso, gente. Se vocês forem lá no nosso canal do YouTube, que o link tá na bio do nosso perfil, as diversas, deve ter umas 3 lives só sobre esse assunto. Um só com a gente, o outro com o Daniel, outro tem. Tá cheio lá, vai lá, entra de cabeça que vai estar bem explicadinho. Tem uma pergunta que é para mim, que tá repetindo aqui, mas eu vou deixar ela para o final, se sobrar tempo. Vai. O que vocês acham de terapia presencial nessa época, visto que tem planos que não liberam terapia online? Então, vamos lá. Eu já tenho algo para dizer sobre isso. Eu juntamente com Sâmia Bonfim, deputada federal, entramos no Ministério Público contra os planos que não estão liberando o teleatendimento. E Sâmia Bonfim fez um projeto de lei para obrigar os planos, de qualquer forma, a oferecer o teleatendimento. Eu fiz uma live, se vocês forem lá no Instagram da Mariana Toneto, com 2 T's no final, que é terapeuta ocupacional, eu fiz uma live essa semana com ela justamente sobre isso. Sobre esse dilema do presencial, porque tem crianças que são muito severas, falando especificamente de autismo, que bate a cabeça na parede, que está se agredindo muito com esse cenário todo. E o que eu falei para ela é assim, eu não julgo ninguém, tá? Se uma mãe falar que a situação está simplesmente insuportável na casa dela e que ela vai correr o risco e vai levar o filho dela, quem sou eu para falar alguma coisa? Agora, se você está perguntando para mim, eu não levo nem a pau. Nem a pau. Nem com, todos os cuidados, estamos botando a máscara, estamos higienizando. Não, eu não confio. Ainda mais depois de um assunto que surgiu aí, que estão discutindo, parece que já teve mais ou menos uns 200 casos no mundo de uma síndrome nova que está aparecendo em crianças que tiveram Covid. Não, eu não levo. A gente está tendo problemas aqui, o Theo está tendo comportamentos que ele não tinha antes, ele chegou a se autoagredir, não está sendo fácil, mas a gente segura, a gente faz o que dá. Eu não tenho coragem, gente, isso sou eu, tá? Se você, então, não fica brava comigo, é o que eu tô te falando, não te julgo, mas eu não levo. Eu acho que eu tô nessa onda de, tipo, o que é essencial para cada um de nós, sabe? Se na sua família, na sua história, tem uma terapia que ela é de verdade essencial, é isso. É você que sabe disso, assim, né? Tem várias crianças, por exemplo, nas crianças com paralisia cerebral, tem várias que dependem de fisioterapia respiratória, né? E que precisam fazer mesmo, senão vão passar mal. Então, assim, mas o meu pensamento é que a gente faça uma reflexão sobre o que é essencial. Porque, assim, o risco é grande. É grande, aí a gente tem todas essas questões que a Déia falou sobre uma nova síndrome, a gente tem também os protocolos de hospitais já dizendo que se faltar respirador, eles vão escolher o paciente que vai receber por capacidade, por independência. E aí a gente sabe que as pessoas com deficiência vão ser preteridas numa hora que faltar. Então, assim, a gente vai correr o risco, né, de ser o nosso filho. Mas criança não complica o caso, é muito raro. Tá raro, cara. Raro é ter um filho autista também, eu tive. Ter um filho com chua, você teve. Não entendeu? Assim, a última coisa que eu quero arriscar é o João ir parar num hospital agora, porque eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer com o João no hospital agora. E eu acho que é isso, assim, sabe? Então, que cada um saiba pensar e realmente refletir sobre o que é essencial. Eu acho que essa, para mim, é a questão. E aí, cada um tem o seu essencial, cada história é uma história, cada criança é uma criança. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Aquela coisa. Mas que seja essencial, porque nós estamos no risco, né? Existe um risco que para nós é maior nesse momento. Vamos lá. Sobre os direitos, meninas, está na lei, mas quando vou atrás nada acontece. Fui na assistência fazer o pedido de fralda par, aí cortou aqui, você vai ter que ler o resto. Mas não aparece o resto para mim também. Deixa eu ver se aparece. Acho que cortou a pergunta dela. Não, aqui, ó. Pedido de fralda para o meu filho autista de 7 anos e não está 3 pontinhos. Não terminou aqui para mim também. Algumas coisas só judicializando, viu, Juliana? Infelizmente, a defensoria tem coisas que só judicializando. Mas pelo menos se está na lei, a gente consegue judicializar, né? Porque está na lei. Então, a gente tem brechas para poder fazer isso. Que é um saco, mas muitas vezes funciona. Quando está na lei, você judicializa, dificilmente você perde. A gente tem que entender o seguinte, né? A lei, as leis todas que regem a pessoa com deficiência, elas são muito recentes e por isso são muito frágeis também. E as pessoas se aproveitam disso, né? Então, as escolas
regulares têm que... Não existe não ter vaga para criança com deficiência, mas elas negam mesmo assim, porque elas sabem que é recente, então é frágil, elas conseguem ainda inventar mil coisas e, de fato, a justiça passa pano para isso, né? E fica para a gente o desgaste de ficar batalhando que a lei seja levada a sério, que a lei seja cumprida. Mas eu fico pensando que teve uma geração anterior de ativistas, de famílias ativistas, de pessoas com deficiência ativistas, que batalharam muito para que essa lei existisse hoje. Né? E o nosso papel nessa geração é fazer ela valer. Então, realmente tem que entrar, tem que processar, tem que batalhar enfim, em algum momento isso vai melhorar. Talvez não para a nossa geração, mas vai, né? Em algum momento vai. Quantos minutos aí? Temos 9 minutos. Tá. Tem perguntas perguntando de explicar capacitismo. Não tem como explicar capacitismo gente, agora. volta nos nossos vídeos, gente. Tá tudo lá no canal do YouTube. Falou. Link na bio. Tem muitos vídeos sobre isso. Aí foi divulgado agora uma última participação minha no TEDx São Paulo, que também é 15 minutos tentando explicar um pouco de capacitismo. Eu acho que pode ser um bom começo para quem está querendo entender o que é. Aí aqui... Enem Digital... Oi, Vini! É o Vini, gente. Vini é nosso fã número 1, maravilhoso. Enem Digital sem acessibilidade, o que vocês acham? Não. Próxima pergunta. Não. Vini, não dá, cara. Se não inclui todo mundo, não dá. Não é justo isso. Não, se não inclui todo mundo, não existe. Não é justo. Essa é a batalha. Já tá difícil por vários outros motivos. Pessoas que não estão conseguindo estudar porque não tem computador, não tem banda larga, não tem o cacete, ainda não tem acessibilidade. O que mais que falta? Né, para falar, a gente só quer os alunos de classe média sem deficiência que estudam em escola particular. Não, desculpa, não dá. Mas já decidiram adiar, né? Menos mal. Eu vou puxar essa pergunta que é para mim, mas é que veio várias repetidas. Se eu vou fazer um curso, eu vou fazer um curso. Muito em breve estou divulgando ele. Vai ser um curso com 4 encontros e mais algumas aulas gravadas. É um curso sobre inclusão, diversidade e capacitismo. Para mães, para profissionais, para professores e para pessoas que não têm nada a ver com isso, mas que estão a fim de serem pessoas mais inclusivas. E eu acho que vai ser bem massa. Eu divulgo assim nas minhas redes, assim que tiver, tô avisando. Gente, já tem um monte de gente no meu e-mail que quer o curso, então me mandem e-mail, qualquer coisa, porque eu não sei se vai ter espaço para todo mundo. Deixa eu ver aqui a próxima. Tem uma aqui que só tu pode responder, porque eu não sei nada. Ai, Jesus, isso dá outra live, cara. Temos 7 minutos. Não, aba pode ser muito bom e pode ser muito ruim, dependendo de quem aplica. Grosso modo é isso, tá? O início do aba foi horrível. Basicamente, no início, quando o Lovas começou a fazer fez a pesquisa dele com a aba, eles reforçavam o comportamento que eles queriam ver e eles puniam o comportamento que eles não queriam ver. Então, os autistas que faziam STEAMs, que faziam movimento estereotipado, como eles chamam, eles amarravam as mãos na mesa, eles davam choque elétrico, esse tipo de coisa. É esse nível. Então, se você pegar os autistas adultos ativistas dos Estados Unidos, eles odeiam, eles têm pavor mortal de aba, porque eles foram torturados quando eles eram crianças. Quando o Theo foi diagnosticado, a primeira pessoa que fez aba com ele ficava mandando contar quantas vezes que ele estava batendo no peito, quantas vezes que ele balançava a mãozinha. Então, ainda tem alguns profissionais, né? Imagino que o profissional não faz mais isso, né? Já faz muito tempo, mas assim, eu sei de alguns profissionais que ainda falam que vai usar o aba para limpar os traços autísticos da criança, ou seja, deixar a criança parecendo menos autista, ou seja, tirar as estereotipias, que é uma coisa extremamente danosa. Tirar os estímulos, ou seja, fazer a criança sofrer, porque com os estímulos ela se regula com aquilo. Se ela não conseguir se regular com aquilo, ela vai bater a cabeça na parede, ela vai se cortar, vai ser um horror. Então ainda tem profissionais fazendo isso e deixando os pais encucados com, seu filho está fazendo muito movimento. Ignore, tá? Agora, por outro lado, um aba bem feito, com um profissional sensível, que saiba ser lúdico com uma criança, que respeite as particularidades da criança, que não queira simplesmente transformar a criança numa criança típica. É muito útil, principalmente na parte da análise do comportamento, que é você entender o que gerou aquele comportamento, se você reforçou depois ou não, e como que você pode diminuir comportamentos indesejados. Eu não estou falando de STEAMs como comportamentos indesejados, tá? É a criança quebrar o brinquedo, isso é para qualquer criança, gente, não só para autista, tá?
alguns comportamentos de birra, alguns comportamentos de desobediência, isso tudo a aba serve, entendeu? Mas, de novo, depende muito de quem aplica. Muito, muito, muito. Como tudo, eu acho, né? Eu acho que, enfim, eu já vi muitos terapeutas serem preconceituosos, de todos os tipos de terapia. Eu já vi O muitos Theo já fez aba terapeutas ruim, aba bom, Theo bom, mas é que o aba tem essa questão que eles implicam, os terapeutas mais antigos, eles implicam muito com aquilo que deixa claro que a criança é autista, que é as mexidinhas, os barulhinhos, aquelas coisas. que é E isso é uma justamente a ferramenta violência. deles, né? Você querer mudar isso numa criança, num adolescente autista, justamente a ferramenta que ele usa para se regular. Você querer tirar, isso é uma violência, isso é tortura. Então, não dá, gente, isso aí não dá, não passo pano, jamais aceitarei isso, tá? Bom, a gente não vai conseguir responder as próximas. Mas quinta-feira que vem tem mais. Né? Quinta-feira que vem tem mais. Agora nas quintas é sempre nós duas aqui dessa forma. Mas para encerrar hoje, assim, eu vou fazer minha mensagem final e tu faz a tua. A gente tem uns 5 minutinhos ainda. Eu queria muito convidar as pessoas que são do movimento da inclusão, seja mãe, seja pai, seja pessoa com deficiência, a fazer essa reflexão de até onde vai essa nossa visão inclusiva. Até onde vai, quem é que está cabendo na nossa visão inclusiva e quem é que está faltando, né? E por que está faltando? E por que a gente está silenciando, assim? Assim, quando a gente pensa em racismo, porque a gente começou essa live falando disso hoje, eu queria falar isso de novo, eu só queria dizer para vocês que o racismo mata pessoas com deficiência no Brasil. Porque tem muitas pessoas com deficiência que são negras no Brasil. Então, o racismo mata pessoas com deficiência. Então, se nós somos as pessoas que estão batalhando e fazendo ativismo pelas pessoas com deficiência, a gente precisa pensar sobre isso. Isso precisa estar dentro do que a gente faz, do que a gente fala, do que a gente grita, né? Eu queria fazer esse convite de reflexão hoje, assim, porque essa é uma coisa que está me incomodando muito, mesmo. E não nos odeiem por ficar enfiando o dedo nessas feridas, gente. Porque... Não nos odeiem por fazer a gente pensar. Sabe, são coisas que falando de novo de 10 anos de diagnóstico do TEL, eu era uma outra pessoa e não é que eu era uma pessoa ruim. Eu desconhecia, eu vivia num mundo cor-de-rosa, eu achava lindo minha vida de viagem, disso, daquilo, de trabalhar fora e vestir bonito e passar uma maquiagem bonita, eu achava que isso era a vida, entendeu? E o TEL abriu várias portas para mim nesse aspecto de percepção do mundo, percepção de pessoas que estão em situações difíceis, percepção de coisas que não estão certas. Não é porque sempre foram assim que elas têm que continuar assim. Né? Então eu virei uma pessoa meio inconformada, graças a Deus que eu achei a Lau também, que é outra inconformada, então a gente combina muito nisso. E a gente quer transformar as pessoas, outras pessoas, em pessoas inconformadas também, porque são as pessoas inconformadas que mudam o mundo, né? Então, dá aqui a mão para nós, não fique brava com a gente. Eu sei que às vezes pode incomodar, mas deixa lá no cantinho aquilo, de vez em quando você visita de novo essa informação e vai tentando entender se faz sentido ou não para vocês. Tá bom? Vamos tentar salvar essa live no IGTV, né, amiga? Eu não sei se tem essa opção na hora que desliga aí, depois você me conta. Vou tentar, mas eu vou jogar, eu vou jogar também no YouTube e eu vou jogar no Facebook para quem perdeu, tá bom? Tá bom. Amiga, amo você, boa noite. Obrigada a todos por ficarem com a gente. Até segunda com convidada, quinta de novo aqui. Beijo. Beijo.